Depois, um outro recurso muito interessante é a realidade virtual, né? Mas usando a realidade virtual para modificar e alterar o nosso modelo. Então, ou seja, a gente não usa a realidade virtual simplesmente para fazer um passeio. Com o uso, né, dos óculos da HTC ou, por exemplo, o Rift S, a gente tem a possibilidade de usar, né, os controles do óculos como se fosse um mouse e, com isso, fazer alterações dentro do nosso modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, toda a parte de passeio, como a gente já pode observar em outros softwares, porém, agora começa os diferenciais do software. Imagina, por exemplo, que eu quero pegar esse vaso, eu vou com o controle, seguro o vaso apertando o botão do controle e posiciono esse objeto em cima do balcão. No modelo BIM, ele já alterou a posição desse objeto. Estou agora retirando os objetos. E veja aqui no nosso modelo BIM, no canto inferior esquerdo, que o modelo vai sendo atualizado. Estou tirando essas paredes na realidade, mas eu estou tirando também essas paredes dentro do nosso modelo. Posso controlar toda a parte de iluminação, a parte de achuras, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um tipo de piso, então seleciono e aplico o tipo de piso. Então, imagina, né, um cliente final que deseja visualizar, né, o projeto dele com algumas alternativas, né? Então, a pessoa escolhe o material que ela vai usar. Mas será que se eu aumentar essa janela vai aumentar a iluminação dentro do ambiente? Você consegue visualizar, né, e provar isso em tempo real através desse recurso do Edifícios. Uma outra possibilidade também é em relação à parte de acabamentos. Então eu posso ir aplicando os acabamentos e ver se eu colocar o acabamento nessa parede vai ficar bom, não vai ficar melhor. Então você consegue aplicando esses elementos e visualizando em tempo real como fica. Além disso, você acessa a biblioteca. Por exemplo, eu quero pegar essa cama e quero trocar por um sofá. Aí você já acessa o catálogo e já visualiza. E agora vamos conhecer um pouquinho o novo recurso do Edifícios para HBIM, para a modelagem de edifícios históricos. Então aqui acessamos uma ferramenta específica para o HBIM, onde temos a modelagem de diversos componentes para esta finalidade. Vamos começar fazendo a modelagem de lajes de madeira. Então aqui eu posso simular, né, esse tipo de projeto e visualizar o 3D de como que ficou a modelagem desses componentes. Podemos também fazer a modelagem de cúpulas e outros componentes. Então, para isso, vamos trazer um arquivo DWG do que vamos modelar. Feita a importação, podemos iniciar a modelagem de diversos tipos de elementos, né? Então, acessamos a ferramenta desses elementos. Aqui temos diversos modelos de cúpulas, abóbodas, detalhes. Então vamos começar modelando esse primeiro componente, né, uma abóboda. Aqui a gente tem a visualização 3D com o detalhe dela. Veja que é muito simples fazer a modelagem, todos esses elementos são paramétricos. Aqui podemos fazer esse detalhe aqui na parte inferior, fazendo a inserção desses dois elementos em cruzeto. Podemos visualizar sempre esses elementos, configurar tipo de ar, né? Então, todos esses elementos são paramétricos dentro do software. E sempre podemos visualizar os elementos modelados. Aqui vamos colocar agora também essa primeira região em curva. Então acessamos, definimos, né, o tipo de alinhamento, número também de segmentos. E aí fazemos o lançamento também desse novo componente, sempre visualizando. Perceba que o software já fez a intersecção dos elementos.
Vamos finalizar agora lançando essa parte com esse elemento de abóbora que selecionamos o ponto inicial e final. Depois podemos girar para ficar na orientação correta. Também todo paramétrico, né? Clicamos e ajustamos os pontos aí conforme a necessidade do desenho. Capturando, né, essas referências do desenho em DWG, 2D. Temos a visualização 3D e agora vamos fazer mais uma vez o elemento curvo, né, e podemos ter a visualização 3D já com todas as conexões realizadas. Aqui na sequência temos a possibilidade de modelar também elementos especiais, como por exemplo fazer aberturas, né? Então definimos as aberturas, o posicionamento, né? E já temos também esses elementos especiais. Podemos modelar elementos, né, especiais, por exemplo, como escadas, em conjunto com esses elementos de abóboras. Aqui entramos agora no assunto da parte de ortofoto, ortoimagens. Eu posso importar uma imagem que vai ser anexada a uma das minhas fachadas. Então eu posso selecionar essa imagem direto no meu computador e depois eu tenho recursos para ajustar essa imagem em relação àquele modelo 3D. Então eu tenho como adaptar a imagem, escalar, deslocar, alinhar tanto na horizontal e na vertical, assim como controlar também toda a parte de transparência para ver o modelo que está por trás. Uma vez que eu inseri essa imagem, né, essa foto, podemos agora modelar tanto a parte de fissuras quanto a parte de elementos de degradação. Então vamos começar com a modelagem de fissuras. Então selecionamos qual que é a face que nós vamos trabalhar. Uma vez que temos já definido, né, a face, controlamos qual que é o tipo, né, de desenho, qual que é a fissura, né, e depois podemos simplesmente indicar no desenho, de acordo com a foto, o local exato da fissura que vamos modelar. A gente pode estar sempre alterando, né, a espessura da fissura para efeito de modelo, inclusive, né? Daí eu tenho a representação dela um pouco mais grossa. E depois selecionamos esse componente no modelo, né? Então vamos finalizar o lançamento dessa fissura, né? Então aqui podemos ver ela, vamos finalizar o lançamento desse componente e agora podemos selecionar a fissura e definir todas as características, se é uma fissura isolada, podemos sempre personalizar, né, a classificação, a gravidade, as causas dessa fissura e também a especificação, né, de onde ela se encontra, né? Então, uma classificação da fissura que foi modelada dentro do sistema. Da mesma forma, a gente pode modelar as áreas de degradação. Essas áreas de degradação eu faço para indicar, por exemplo, presença de vegetação, erosão, descolamento de fachada, né? Então, são áreas que nós vamos delimitar dentro do nosso modelo, né? Então, aqui eu vou fazendo, né, o contorno. Lógico que se eu aproximar o zoom, eu consigo ter uma precisão maior em relação a esse desenho, né, a essa definição aí do perímetro em que nós vamos colocar a nossa fissura. E uma vez que eu concluí também, né, a definição desse contorno, eu posso também classificá-la, né? Então eu vou dizer qual que é o tipo de problema, né? Se eu quero determinar, por exemplo, a representação gráfica através de uma hachura, né? Então
a cor desses elementos. Então, quando a gente conclui, assim como nós fizemos na fissura, eu também posso selecionar esse componente e definir qual que é a característica, né? Então aqui eu posso definir um título para ela, posso definir uma descrição, qual que é a cor e também a achura que vai ser representada para aquela degradação, né? Então eu tenho condição, por exemplo, de indicar todos esses componentes. Aqui a gente vai finalizar, posso trocar as cores, né, dessa representação também, tanto das linhas quanto do fundo. E depois a gente tem a possibilidade de representar também esses mesmos elementos de maneira gráfica, né? Então aqui nós temos a área de vegetação, temos outros elementos já representados, tanto para a parte de áreas quanto também para as fissuras. Então a gente representa isso na vista e podemos indicar todas as notas e especificações que sejam necessárias.